Vou pegar justamente uma parte do livro que ela colocou com as palavras dela. Eu achei até chocante, mas são puras verdades. Que ela diz o seguinte: às vezes falamos coisas totalmente ridículas. Se colocássemos um gravador no cinto e levássemos a todo lugar durante uma semana, compreenderíamos porque algumas coisas nunca mudam, embora seja da vontade de Deus que nos livremos delas. Tenho certeza de que naquela gravação ouviríamos dúvidas, descrenças, murmuração, resmungos, medos e muitas declarações negativas. Também saberíamos por que isso está acontecendo conosco e não ouviríamos nada a respeito do nosso futuro glorioso. Né? Então aí ela fala justamente daquilo que muitas vezes sai da nossa boca, né? Que são coisas que realmente, se o Senhor fosse computar tudo que a gente fala, realmente tem coisas que a gente fala, coisas que realmente não convém, na hora do estresse, na hora da raiva, na hora do medo, né? E na hora do cansaço, a gente fala muitas coisas que não convém, né? Muitas vezes. E aí ela fala aqui em Tiago 3:2, diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão ou varoa, capaz de refrear também todo o corpo. Qual foi, essa pergunta que eu faço aí para você, e eu fiz também para mim, qual foi a primeira coisa que disse esta manhã quando saiu da cama? Sobre o que você tem conversado o dia inteiro. Apesar do que você possa pensar, isso é importante para você e o seu bem-estar, como Tiago aponta nesse versículo. Então, as palavras são muito importantes e poderosas e seremos responsabilizadas por elas, como Jesus alertou em Mateus 12:37. E aí, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas más palavras serás condenado. Por isso, cada um de nós precisa aprender a domar a sua língua. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, a língua é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, indisciplinado, carregado de veneno mortal. Tiago 3:4-8. Olha só que forte essa palavra, né? O homem, ele não é capaz de domá-la sozinho. Por quê? Porque a nossa língua sempre quer fazer a sua própria vontade. Não é? Não é verdade? Quando a gente está com raiva, quando a gente está com medo, quando a gente está estressado, quando a gente está cansada, o que acontece? A gente fala daquilo que o nosso coração está cheio, não é? E aí a gente externa muitas vezes palavras que não convêm, porque as nossas emoções, ela quer falar mais alto. E aí, se nós damos vazão a tudo aquilo que sentimos, certamente nós vamos falar coisas que não convêm, né? Então, por isso precisamos da ajuda de quem? Do Espírito Santo, né? Para controlar a língua, mas devemos fazer a nossa parte. Devemos aprender a disciplinar a boca e responsabilizar-nos pelo que sai dela. Ou seja, eu tenho ali o Espírito Santo para me auxiliar, mas é minha responsabilidade aquilo que sai da minha boca, né? Eu posso até pensar, eu posso até, às vezes, estar ali com o meu coração cheio daquilo, mas se eu vou falar ou não, vai depender da minha atitude, né? Então, se nossa vida não está adequada, talvez devêssemos fazer um inventário do que falamos. Você pode mudar as coisas na sua vida cooperando com Deus. Sem Deus, você não pode mudar coisa alguma, mas em concordância com Ele, todas as coisas são possíveis. Isso está em Mateus 17:20.